Bom dia! Mais uma vez estamos aqui diante da palavra de Deus. Desde as 4 estou tentando fazer esse vídeo, para mim ainda não é tão fácil. Estou aprendendo. Estamos hoje diante da palavra de Deus e eu quero meditar com vocês num salmo muito especial, provavelmente escrito por Davi, que retrata a agonia pela qual Jesus passou naqueles momentos de crucificação. Este salmo retrata a traição pela qual Jesus passou, principalmente dos versículos 5 a 18. Esse salmo também foi citado por Esdras, quando da reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo. Então, por isso é um salmo tão especial. Ele começa dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Oh, Deus é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Ele começa assim no versículo 1 e termina da mesma forma no versículo 29. Rendei graças ao Senhor, louvai ao Senhor, exultai diante do Senhor, adorai ao Senhor, porque Ele é bom. Simplesmente por isso, Ele não precisa ter feito nada. A gente geralmente adora ao Senhor pelo que Ele é bom. A sua misericórdia, quer dizer, o seu favor, que não merecemos, dura para sempre. Essa é a nossa rocha firme, essa é a nossa segurança. Jesus disse: em mim tereis paz. Então, nós podemos procurar Ele em todo tempo, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu sempre contarei com a misericórdia do Senhor para me socorrer no tempo oportuno. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço fundo de perdição, de um tremedal de lama, me firmou os passos. Oh, Ele colocou em meus lábios um hino de louvor. É esse louvor, o louvor que conta da misericórdia do Senhor, o louvor que lembra da misericórdia do Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e o que me dá esperança não são os fatos que me rodeiam, não são os ocorridos que me rodeiam. O que me dá esperança, o que me dá segurança é a bondade, é a misericórdia do Senhor. Salmo 23, certamente a bondade, a misericórdia do Senhor vai me seguir todos os dias da minha vida. Posso contar com o Senhor cada dia do meu viver. Mas o que mais me chamou a atenção foi o versículo 8. Melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Que coisa tremenda. A Bíblia, ela foi escrita em hebraico, em grego, tanto um quanto no outro, não foi dividido em capítulos nem em versículos. Mas depois da Bíblia elaborada, se chegou a um número de capítulos. A Bíblia tem 1188 capítulos. É muito interessante isso. Tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Se ela tem 1188 capítulos, o mais impressionante, embora esses números que foram colocados, foi depois, só para facilitar achar capítulos e versículos, livros da Bíblia, assuntos da Bíblia. Então ela foi dividida em capítulos e versículos posteriormente.
para facilitar a busca. E se nós vermos 1188, Salmo 118:8, 1188. E por incrível que pareça, esse versículo, Salmo 118, versículo 8, é o centro da Bíblia. O centro da Bíblia. É o versículo central da Bíblia dos 1188 capítulos. Então, 118, versículo 8, é um salmo que traduz o assunto da Bíblia. O assunto principal da Bíblia. Melhor confiar no Senhor do que confiar em homens. Melhor se estribar no Senhor do que se estribar, se apoiar em homens. Sabe qual o segredo de ter uma vida saudável, pelo menos psicologicamente falando? Uma saúde da alma? É você não esperar muito do ser humano. Deus, Ele sabe dos defeitos do ser humano. Quanto melhor compreendermos isso, mais fácil fica de conviver com seres humanos, mais fácil fica de viver uma vida saudável, pelo menos na mente, pelo menos psicologicamente falando, pelo menos emocionalmente falando. Você não deve, hora nenhuma, confiar em homens e nem fazer esperando reconhecimento humano. As pessoas mais frustradas, mais amarguradas que existem, são aquelas que esperaram em homens. Eu, como pastor, recebo muitas reclamações, muitas frustrações de mães, por exemplo, de pais, por exemplo, que esperaram tanto nos filhos, que se empenharam tanto pelos filhos, e os filhos não reconhecem, não valorizam, não respeitam. Qual é a causa desse dissabor, dessa amargura dos pais? Ter confiado em homens. Aliás, todas as amarguras, decepções que existem, todas as feridas na alma que existem, é porque confiamos em homens. Certa feita, um rapaz se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus já deu uma trollada nele, disse: olha, bom só tem o Pai, que é Deus. Posteriormente ele pergunta e Jesus responde: segue os mandamentos, obedece pai e mãe, honra pai e mãe, né? Ele falou todos os princípios, ele falou: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas como Jesus sabia todas as coisas, enxergava por dentro do ser humano, conhecia o espírito de engano naquele jovem, ele disse: olha, vai então, vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele já sabia que ele ia mexer bem na ferida daquele rapaz, ele não se enganava. Jesus não era ferido porque não se enganava. Mesmo na hora da crucificação, ele não teve aquela amargura que sujaria seu coração, o seu sangue não seria limpo, o seu sacrifício não seria perfeito se Jesus tivesse manchado com a ira, com a irritação, com a amargura. Satanás tentou de tudo para sujar aquele sangue, aquele sacrifício, para trazer amargura ao coração de Jesus. Mas Jesus, ele virando-se para o Pai, olhando aquela maldição, aquela multidão ensandecida, ele disse: Pai, perdoa-lhes,
Eles não sabem o que faz, não é eles, eu estou vendo. Eu estou sabendo, eu conheço o interior e eu estou vendo que não é eles. Jesus não estava com amargura. Queridos, o segredo de ter uma vida reta, uma vida pura, uma vida com o coração cheio da gratidão pela misericórdia do Senhor, é você não confiar em homens, confiar somente no Senhor. Eu, por exemplo, procuro fazer as coisas para as pessoas sem esperar retorno, porque senão eu seria uma pessoa amargurada. Eu já tive muitas traições, muitas decepções com seres humanos, e graças ao Senhor e à palavra do Senhor que nos purifica, eu, graças ao Senhor, tenho conseguido perdoar, esquecer, dar a volta por cima, porque quanto menos confiarmos ou esperarmos em seres humanos, mais saudáveis nós seremos, mais cheios da graça de Deus nós seremos. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, tem um alerta para nós. Aliás, no versículo 14 diz: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que só os de coração limpo, só os de coração puro poderão ver o Senhor. Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, eles verão a Deus, eles verão o Senhor. Agora, para ter o coração limpo, eu preciso ter paz com todos. Paulo disse: olha, enquanto depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Tem coisa que não depende de mim. Às vezes as pessoas elas não vão com a minha cara. Às vezes vão ficar antipatizadas comigo. E vão me perseguir, vão falar mal de mim. Não vão confiar em mim. Eu não tenho culpa se eu não fiz nada para merecer esse julgamento, esse juízo de valor. Então eu devo manter e perdoar. Jesus disse: olha, o Pai só vai perdoar aqueles que perdoam. Então seguir a paz é o segredo, é o pré-requisito de ter o coração limpo, de ser santificado, de ser santo aos olhos de Deus. Não tem pecado que resista. O pecado tem sua raiz na amargura. A raiz do pecado se chama amargura. Olha o versículo seguinte: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, para que ninguém possa cometer erros, separando-se da graça de Deus, nem haja qualquer raiz de amargura que brotando vos perturbe. Pessoas são perturbadas, angustiadas, oprimidas, pessoas estão deprimidas, pessoas estão depressivas, porque estão dando lugar à amargura. Brotando vos perturbe, por ela muitos sejam contaminados. O problema da amargura é que ela contamina, ela é contagiosa, ela envolve muitas outras pessoas. É onde se cria os grupinhos, as panelinhas, é onde se cria as guerras das paixões humanas. Que essa palavra te abençoe, te inspire e principalmente te cure. Perdoa se quiser ser perdoado. Mantenha seu coração limpo para ver a Deus, para manter a comunicação limpa, livre diante de Deus, para não se apartar da graça de Deus.